Avessos a burocracias, não gostam de trabalhar e rompem hierarquias. De quem estamos falando? Geração Z. Se você se identificou, vem conferir esse episódio. Mais um, o podcast. Então, como vocês bem sabem, já tem conflito geracional, já é algo até passado, né? Mas eu acho que ele ficou mais evidente ainda com as redes sociais, porque a gente começou a falar mais sobre isso, as pessoas começaram a falar mais sobre isso. E acho que com a geração TikTok ficou mais evidente algumas diferenças entre as gerações mais novas e as gerações passadas, né? E aí, claro, a gente tem que considerar sempre muitos recortes sociais, considerar até a realidade geográfica mesmo, né? Tipo assim, a geração Z aqui do Brasil nunca vai ser igual a geração Z de um país da Europa, de uns Estados Unidos, enfim. Então a gente tem que considerar todos esses recortes. Mas, ainda assim, a gente pode encontrar muitos pontos em comum, né, entre os jovens da geração Z, e de fato me identifiquei muito com essa descrição aqui que eu vi numa matéria do Estadão, de que nós somos aversos a burocracias, não gostamos de trabalhar e rompemos hierarquias. E eu fiquei pensando, gente, quem gosta de trabalhar de verdade, assim, porque beleza, você se sente realizado com o seu trabalho, você trabalhar com o que você gosta, mas gostar de trabalhar, tipo assim, eu imagino como algo constante, você sempre gosta de trabalhar. E não tem como. Tipo assim, vão ter dias que vão ser ruins, vão ter dias que você não vai gostar do seu trabalho, que você vai repensar a sua carreira, sua vida, enfim, e tal. Mas... E aí traz uma falsa sensação de que as gerações anteriores todas gostavam de trabalhar. E eu acho que, na verdade, não era bem assim, né? A gente pode fazer um paralelo com o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Uhum. Por quê? Lá ela faz explica o porquê, né? A geração millennial quer tanto amar o trabalho, porque Sim. foi ensinado para elas que ame o que você faz, não terá que trabalhar um dia sequer. Sim. E aí, tipo, foi pregado isso de amor ao trabalho. E aí eu acho que entra aquela geração dos nossos pais não pôde escolher muito, né? Tipo, com o que trabalhar. Sim, não pode escolher muito, aí depois ame o seu trabalho. E agora a gente tá, mas meu trabalho vai me levar ao quê? A um burnout. Exatamente. Tô afim? E aí Não tô até afim. trazendo, a gente falou de geração Z, millennial, etc. Trazendo aqui o recorte, né, do que das faixas geracionais. Então, temos os boomers, né, que foram os que nasceram antes de 65. Uhum. Geração X, que foram os nascidos entre 65 e 80. Y ou millennials, que são os de 81 a 96. Geração Z, que é entre 97 e 2010, e é o qual eu e a Gi estamos atreladas ali. E aí já tem a geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010, né? Que é uma geração que já nasceu ali com contato maior com a tecnologia, enfim. Sim. E geração Z pegou bem a transição ali, né? Entre um mundo que não era digital e um mundo que foi 100% digitalizado. Acaba que a gente né? que nasceu ali entre 95, 99... Fica no meio do caminho, né? A gente sabe que é fita cassete, disquete, Sim. a gente sabe essas referências, né? Que às vezes uma pessoa de 2010 não tem tão clara assim. Exato. Que a gente ligava pros amigos de telefone fixo de casa. Teve até um vídeo do menininho, eu não sei se você viu, que a mãe ressuscitou lá não vou falar, não é rádio, tipo, um toca-disco, digamos assim. E aí o menininho ficou pedindo. Não é toca-disco também, porque toca-disco é disco grande, né? Mas de CD, colocava CD mesmo. E eu chamava de rádio, mas não é. Enfim. Eu também chamava de rádio. E aí ela botou a música lá pra tocar, né? E aí o filhinho dela, de tipo 4, 5 anos, ficou falando: Alexa, mudar de música, Alexa, tocar não sei o quê. Então, tipo, ele já tem uma interação muito diferente, né, com a tecnologia que a gente não tinha na época. E como você falou, a gente fica meio que no meio do caminho, né? Entre não ter essas coisas e ter. E aí, pensando, né, a gente nessas questões desses conflitos e tal, e aí começou a falar, tipo, não, que essa geração é muito preguiçosa, que ninguém quer saber de trabalhar, só que a vida é fácil, vive na casa dos pais até muito tempo. E aí, claro, a gente tem que considerar também, que é até uma coisa que a gente estava falando aqui no off, que se a pessoa fica, sei lá, até os 45 anos de idade sem saber o que é da vida, na casa dos pais, etc., pode ser que seja uma questão de criação, pode ser que seja uma questão
sei lá, até um distúrbio psicológico, alguma coisa além da questão geracional, né? E aí, no final, o que a gente falou muito também foi que, na verdade, esse conflito geracional é porque são jovens tentando lidar com as coisas da vida adulta, dados os contextos sociais e financeiros de seus tempos, né? Que são diferentes. E né? provavelmente nós, da geração Z, vamos ter questões com a geração alfa. Com certeza. Assim, com a certeza. gente não já vai... estamos tendo, né? Então, assim. de achar que eles não sabem as coisas, ou achar que, tipo assim, nossa, eles são muito imersos em tecnologia. Sim. E que pra gente vai ser um grande problema. E às vezes na geração deles vai ser visto como um benefício, Exato. visto como uma vantagem, tipo, não sei. Mas eu vejo muito de gestor falando que, assim, tem gente que tudo coloca na conta da geração Z. Sim. Meu irmão, às vezes o problema não é a geração. E eu até falei, Carol, te fiz site. Aí eu escrevi aqui no fim do nosso roteiro, sim, nossos episódios são roteirizados, que eu coloquei no final, assim, não justifique sua má gestão com questões geracionais. Às vezes você só é um chefe ruim mesmo. Exato. Que tá querendo justificar, porque minha equipe não faz tal coisa. Já parou pra pensar que talvez você não soube explicar o que você quer? Sim. Já parou pra pensar que talvez você não seja uma pessoa clara? No sentido que não explica bem o que tu não tem que fazer? Ou você não é um bom gestor? Às vezes só não nasceu pra ser gestor mesmo, nasceu pra ser líder. Não coloca isso na questão da geração. E eu acho que isso de colocar na conta da geração vai muito na caixinha também, que a galera justifica as coisas com signo. Fulano não fez tal coisa porque, sei lá, ele é libriano. E fulano respondeu desse jeito porque, ele é escorpião, né? Então, tipo, total, faz sentido. Tipo, colocar as coisas em caixinhas assim não vai mudar nada, não vai te ajudar a resolver nada. E o mesmo cabe pra geração, né? Tipo assim, como você falou, às vezes pode ser a sua gestão que não é boa, né? Sim, e eu acho que a gente tem muito a aprender um lado com o outro. Sim. A gente tem muito que aprender com os boomers, com os millennials, tem questões que também fazem sentido, só que se a gente parar pra pensar também, a gente tem muito o que ensinar. E outra questão, muitas cobranças que os millennials estão fazendo da gente e que os boomers estão fazendo da gente, beleza, elas existem porque existiu pra época deles, mas eles têm que parar, por exemplo, mora com os pais. Sim, você já viu o preço de um aluguel? Você já viu o quanto que a gente está recebendo hoje em dia? Tipo, assim, tanto a gente precisa de capacitação para receber merrecas. Sim. Ou então CPJ, tipo assim, você vai ser PJ, você vai sair da casa dos pais. Direito trabalhista não é a mesma coisa. Você não vai ter nenhum FGTS, não vai ter nada para receber se você sair desse emprego. Então, assim, ser geração Z, e somente ser uma parte da geração Z que já está atuando no mercado de trabalho, é estar com uma mão na frente e outra atrás. E é uma tendência muito grande no mercado, né? Os próprios economistas já vêm falando sobre a pejotização, de que a tendência é que a gente tenha cada vez menos direitos trabalhistas e tenha que trabalhar mais para poder ter uma quantia ok ali para sobreviver. A gente tá falando do mínimo. Então, né? Exato, e é uma realidade diferente da dos nossos pais. Não vou falar que é melhor, que é pior, enfim, mas é uma realidade diferente que a gente tem que considerar, pior, né? A gente tem que considerar esses contextos para fazer as cobranças devidas, né? Sim. E aí eu acho que a gente tem muita questão também de que a gente é a geração mimimi, que a gente começou a questionar determinadas coisas, falar sobre questões de raça, gênero, saúde mental, etc. E aí eu acho que por muito tempo isso foi silenciado, precisava ser falado, né? E uma parcela pouca de pessoas ali falava sobre isso, só que a verdade é que a gente começou a falar mais abertamente, né? Então, o debate sempre existiu, mas era muito mais velado. E aí foi na nossa geração, né, que começou a ser mais evidente o levantar questionamento sobre saúde mental, sobre formatos de trabalho, sobre inclusive para pressionar as empresas e as pessoas comuns a repensarem as suas relações com o trabalho, né? E aí até o que a gente usou de referência também para o roteiro foi um vídeo de uma especialista em futuro do trabalho, falando justamente sobre isso, né? Que a geração Z vai se tornar, parece que 30% da força global até 2030. Então, tipo, a pirâmide, né, do trabalho assim vai virar. Tipo, hoje em dia a maioria são millennials, são pessoas mais velhas, mas vai chegar um momento que nós vamos ser a maioria. Então,
é urgente que a gente pense nessas mudanças e considere também os contextos geracionais para poder tornar o mercado de trabalho, até o convívio em sociedade, um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais harmônico, digamos assim. E vamos ser maioria também, não só em campos, tipo assim, em empresas, mas a gente vai ser a maioria na política também. Sim. Então, será que vem aí a jornada de trabalho de 6 horas? Exato. Eu acho que quando a gente for, tipo, 100 horas, Home office, quando a gente tiver os nossos 60 anos, acho que já vai ser uma coisa... Já vai ser uma realidade. Porque tem tido pesquisas mais sobre isso, que até é contraprodutivo, né? A jornada de trabalho que a gente tem hoje em dia. Mas você quer apostar quanto? Que quando, assim, profetizando aqui, hein, galera? Quando chegar o momento da gente ter a jornada de trabalho de 6 horas, aí vão diminuir o salário, porque justifica que você pode ter 2 empregos. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí sempre quem vai, né, sentir mais o impacto dessas mudanças que podem parecer positivas vão ser as classes mais baixas, né? Não tem e claro, né, não tem como a gente agradar todo mundo no sistema que a gente vive. E, enfim, eu acho também que a gente tem que considerar que todos esses recortes, né, sociais, financeiros, assim, vai ter um momento em que a gente vai precisar repensar. Mesmo que a gente ache hoje em dia, uma jornada de 6 horas é o ideal. Chegar lá na frente, a gente fala, não é isso. Então a gente vai precisar repensar. Muita geração nova, né? Vai falar, ih, que 6 horas o quê? Sem noção, né? Qual ponto? Se eu tenho jornada de 6 horas, eu tenho que ter 2 empregos. Exato. Aí eles vão querer outra coisa. E é isso, a gente precisa... Roberto da Mata, um sociólogo maravilhoso, vai ser cientista social, não sei, enfim. O Roberto da Mata, ele fala que a gente só se reconhece algo quando a gente conflita o diferente da gente. Então a gente só pode reconhecer algo. Os millennials só se acham alguma coisa porque vê a geração Z. E a geração Z só vai se achar alguma coisa porque existe os millennials e porque existe a geração alfa. Sim. Então a gente só se reconhece a partir das diferenças. Sim. E que bom que a gente tem alguma coisa que unifica a gente, né? Exato. Que a gente tem uma cultura que marca uma geração, que a gente tem um comportamento que marca uma geração, porque isso faz sentido, assim. Não dá pra esperar, nossa, todos nós nos sentimos do mesmo jeito da época em que havia o dinossauro. Nem existia, gente, né? Mas sei lá, que Napoleão Bonaparte existia. Não. Sim. Não dá, contextos históricos diferentes, questões sociais diferentes. Por exemplo, gente, em 2030, sabe-se lá que tipo de guerra a gente vai estar tendo. Já não tem boatos de que a gente vai ter uma guerra aeroespacial? Então, assim, a geração que nascer nesse período de conflito aeroespacial vai ser totalmente diferente da cabeça. Às vezes a gente vê o movimento hippie 2.0. Exato. A gente não sabe o que vai acontecer. E querer condicionar as pessoas a um comportamento do qual elas não viverão nada é extremamente injusto. Então, por exemplo, às vezes a geração alfa vai vir com muitos sintomas da pandemia. Com certeza. Porque a geração Z já tem sintomas da pandemia. Por exemplo, a gente se formou na pandemia. Exato. A gente se formou num período de formou graduação, né? Se formou num período de completo isolamento social. Sim. E quem se formou no ensino médio isolado socialmente? Tem outro comportamento, né, nesse período. E até a gente pensar que o início da nossa vida adulta ali, né, o início dos 20, a saída da faculdade, enfim, a época que era pra gente ser inconsequente, fazer o que a gente quisesse, enfim, foi tirado da gente porque a gente estava em casa. Então a gente ficou 3 anos ali, mais ou menos, vivendo uma realidade trancada em casa e sem poder socializar direito. Tinham, né, as festas de Zoom, que, gente, pra mim era a coisa mais triste do mundo. E pensar que isso foi tirado, tipo, esses anos de inconsequência, de juventude foram tirados da gente, é natural que hoje em dia a gente prefira uma xícara de chá do que um copo de bebida alcoólica, assim, né? Não vejo o porquê. Por que eu tenho que me bebedar? Mas é isso, tipo, a gente começou a ter essa consciência maior de que não precisa, e a época que era pra gente estar vivenciando isso, talvez, ou continuar vivenciando também, né, tipo, foi tirado da gente, por aqueles anos que a gente teria pra errar, né, com muitas aspas. A sensação que eu tenho é essa, tipo, 3 anos da minha vida de convívio social, de festa, de juventude mesmo, foram tirados da minha vida. E aí agora eu preciso conviver com a realidade em que eu preciso trabalhar, preciso manter minha casa, preciso ir atrás de construir um futuro, uma carreira, etc. E sem ter vivido, sem ter errado. Então agora eu não tenho mais tempo pra errar. Sabe o que parece?
O filme, de repente, 30. A gente Sim. foi dormir com 13 anos, acordou com 30. Exatamente. E aí até é engraçado a gente pensar que a gente... Eu até hoje, tipo assim, demoro um pouquinho pra fazer as contas de quantos anos eu tenho ou de quantos anos eu tinha no início da pandemia, por exemplo. Tipo... Eu lembro porque eu fiz aniversário muito perto, então eu fiz 22 Ah, na verdade. pandemia. Verdade. Foi em maio, eu fiz 22 Boa anos. conta. Pois é, porque, tipo assim, os dias eram os mesmos, o ciclo parecia que era o mesmo, né? Então, com isso, a nossa percepção do tempo ficou um pouco deturpada, assim, Ficou. né? Mas eu acho que é isso que a gente pode pontuar das nossas relações, assim, com uma geração de trabalho. E outro ponto que acho que a gente pode levantar aqui, e que é muito legal, que a geração Z está tendo filhos. Sim. Estamos começando a ter filhos. E aí, eu não sei se você acompanha vídeos sobre criação e tal, eu não sei se eu já cheguei a comentar em outro vídeo. Mas tem um menino nas redes sociais chamado Ianzinho, que ele tem uma filha e tal, e ele compartilha um pouco sobre como é que ele faz a criação dela. Ele é pai solo, tem a mãe dela também que é mãe solo, mas eles não são um casal, né? Então eles, não sei se pode dizer que eles são pai ou mãe solo, sendo que os dois são participativos. Fica a dúvida. Ele falando assim que ele deixa a filha dele dar birra até ela se acalmar, ele deixa ela dar o choro dela, ele deixa ela... quando ele pergunta, tipo assim, posso te ajudar em alguma coisa? Ela fala, não. E aí ela se autocontrola, assim, os sentimentos. E aí ela... Assim, tem um vídeo até muito fofo que ela volta e fala assim, tô calma agora. Então, assim, a criança aprendeu a se autorregular, né? Sim. E você vai nos comentários, tem comentários muito legais. E tem uns comentários, normalmente, de pessoas mais velhas, que é bem assim, muito legal, mas eu quero ver ela lidando no mercado de trabalho. Muito legal, mas eu quero ver se ela vai responder assim o chefe dela. Muito legal, mas... E tudo relacionado ao trabalho. Aí ele responde... E ele fez um comentário que me marcou, por isso que eu vou comentar isso agora. Ele... Que bom, porque eu não estou criando uma força de trabalho, estou criando um ser humano. Sim. Então, assim, a gente já entrou numa lógica... de trabalho, né? Numa lógica... Eu vou dizer uma lógica capitalista, no sentido que, tipo assim, a gente já se reconheceu em engrenagens de um sistema. Sim. E a gente não é engrenagem de um sistema, nós somos seres humanos. Sim. Como a gente contribui para a nossa sociedade, camadas, são outros né? 500. Então, a gente não é uma coisa só. A gente não tem que moldar pessoas para responderem, de certa forma, aos outros. Então, talvez seja por isso que esses boomers e esses millennials estejam tão inconformados, porque de certa... E chega a ser irônico, porque, né, vamos voltar aqui para os anos de cada um, deixa eu ver onde nossos pais se encaixam. Nossos pais são geração X. Sim. Então, a gente a gente é produto dos filhos da geração X. E aí, a geração Alpha é produto dos filhos dos millennials. Gente, como é que vai ser a relação deles com cada um? Então, os millennials estão reclamando dos que foram criados pela geração X e para onde vamos no fim das contas, né? Com isso tudo. Acho que, enfim, vamos ter muitas coisas para viver, mas uma coisa que eu gostaria de falar é isso. Vem conflitos aí pela frente, não estamos né? criando, e eu acho que a gente tem que entender isso, não estamos criando forças de trabalho, estamos criando seres humanos. E a gente tem que aprender a viver em comunidade. Então, uma criança saber se autorregular, nossa, vai ser péssimo trabalho. Gente, pelo amor de Deus, a gente já vende toda uma estética de fábrica, assim, né? Ou militarizada. A gente sentar da forma que a gente senta na escola, sim, tem um quê de hierarquia, tem um quê de militarização. Assim, a gente tem que fazer tudo isso em todas as instâncias da nossa vida. Tava até vendo um vídeo, assim, da Bom Dia Óbvios antes da gente gravar esse episódio. De um dos episódios que eu não lembro agora. Mas que ela falou assim, por que a entrevistadora em questão, a gente pode anexar aqui o episódio, ela tava falando que a educação como ela é feita, ela foi feita para envergonhar. Eu vi. Ela é feita para envergonhar por conta do nosso sistema de notas. Né, a criança. E a gente, enfim, a gente não tem que criar seres humanos para o trabalho. A gente tem que criar seres humanos para saberem viver em comunidade. E a comunidade não é o trabalho. E acho que tem isso. A gente não tem amor ao trabalho. A gente sabe que isso é uma ferramenta para ter dinheiro. E o dinheiro nos possibilita acesso a outras coisas. Eu acho que a principal, entrando nesse ponto, e até pra gente já fechar o debate, eu acho que o principal ponto é que as gerações anteriores, e não falo dos millennials talvez, acho que os millennials foram os que começaram a despertar consciência sobre isso, mas
vamos dizer, dos millennials para trás, eles enxergavam o trabalho como um fim em si mesmo, né? Tipo assim, vou trabalhar e pronto, e é isso. E meu trabalho é tudo, e o trabalho é o centro da minha vida, enfim, E a gente começou a enxergar, dos millennials para cá, né? O trabalho como um meio de conquistar as coisas, um meio de ter uma vida saudável, um meio de ter mais tranquilidade e de não me sentir só mais uma engrenagem ali, sabe? E a gente percebe que ao mesmo tempo que ele dá, ele tira. Ele tira, exatamente. Ele tira e muito. E aí eu acho que isso vem muito também do nosso acesso à informação, que a gente foi uma geração que começou a ser bombardeada com informações ali. E aí quando você é bombardeado com informações, você começa a questionar mais as coisas também, né? Então, acho que esse tanto de coisas ao nosso redor fez com que a gente seja do jeito que a gente é, né? E vamos todos lidar com o conflito geracional, porque eles não vão deixar de existir. Tá isso. Bom? A gente pode fazer o quê? Aprender uns com os outros e parar de culpar as gerações. E com essa, vamos para além de expectativas? Vamos para além de expectativas. Vamos lá. Além de expectativas, o que você criou no momento do episódio, que a gente dá dicas e sugestões de coisas para você ver, ouvir, consumir ou fazer. E a minha dica e sugestão aqui é para gestores, já que estão reclamando que é muito difícil ter funcionários da geração Z, eu acho que está faltando aí uma capacitação. Sim. Que tal você fazer uma capacitação para entender e a lidar com esse público, porque a tendência é só aumentarem mais seus funcionários da geração Z, né? Faz parte uma hora os seus queridos millennials, seus queridos X, boomers e afins, boomers já se aposentaram, né? Mas vão se aposentar. Então, assim, eu acho que a chave para ser um bom gestor e saber lidar com as mudanças é se capacitando. Sim. Então, para vocês que amam tanto trabalho... E convivendo, né? Se permitindo conviver com outras realidades. E estar aberto. Estar aberto. Enfim, essa é a minha dica. Se capacitem. Perfeito. Até porque vão ter coisas boas de uma geração e que pode aproveitar para outra, enfim, Sim. né? É muito importante ter a mente aberta para isso. Eu vou indicar uma newsletter, que é uma newsletter que fala muito sobre tendências de futuro do trabalho e tal. E uma das edições dessa newsletter falou sobre o conflito geracional e sobre esse crescimento da geração Z no mercado de trabalho, né? É a newsletter Beats to Brains, que é uma newsletter da Beatriz Guarese, que é uma profissional excelente do marketing. Ela faz mentorias para marcas que querem se atualizar no mercado de trabalho e profissionais também que querem se atualizar no mercado de trabalho. E aí na newsletter ela traz todas as tendências de futuro, de eventos, de redes sociais, treinos nas redes sociais e, enfim, assuntos interessantes que dizem respeito tanto ao mercado de trabalho quanto à vida como um todo, né? E é isso. Gente, eu acho que esse tipo de episódio, ainda mais conflito geracional, é uma coisa que rende pano pra manga. Mas comentem aqui como vocês se sentem em relação a isso. A gente sabe que o nosso público tem uma parte interessante millennial, tem uma parte interessante Z. É bem equilibrado, né? Zillennials, vocês estão aqui com a gente. Então, comentem como foi essa entrada no mercado de trabalho para vocês. Tanto os millennials, comentem como foi a chegada. Sim. Porque a chegada, se vocês se lembrarem, é muito diferente de como né, como está hoje em dia. E geração Z, que está agora fazendo seus estágios, entrando na faculdade, que está no início ali da carreira. E que já entrou no mercado de trabalho, tal qual a gente. Comentem também sobre as suas experiências profissionais, se vocês concordam ou discordam do que tanto dizem da gente, né? E aí eu acho que cabe até citar uma frasezinha que a gente viu em uma das matérias que a gente pesquisou para fazer o roteiro, que a gente fica botando muito tudo na conta do contexto, né? De que o tempo vai mudar as coisas, ou de que quem viveu na guerra, na Primeira e Segunda Guerra, tem mais valor do que quem viveu agora, mas essa frase acho que resume tudo que a gente falou, que é uma frase do Andy Warhol, que, né, dizem que o tempo muda as coisas, mas é você que tem que mudá-las. Então, no final, é você por você mesmo e independente de geração. É isso. Um beijo. Beijo e tchau, tchau, gente.